Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós iremos falar sobre fontes sonoras e instrumentos musicais. Me acompanhe. Como objetivos nós iremos compreender o que é som e fonte sonora, conhecer e analisar os diferentes tipos de fontes sonoras. Bom, pense um pouco, você sabe de onde vem o som? Você já parou para pensar como surge o som? Tudo é som? Aonde está o som? E quem inventou o som? Será que o som se inventa ou o som está na natureza de maneira natural? Já parou para pensar sobre isso? Em cada instante somos inundados por uma diversidade de sons. Pois é, nós temos o som à nossa volta o tempo todo, a todo tempo. Ou seja, o som, um pássaro cantando é som, uma porta rangendo é som, a buzina de um carro é som, eu falando é som. Tudo à nossa volta emite som. Houve um teórico da música, um pesquisador da música, um músico chamado John Cage, que em 1912 chegou a dizer que, mesmo quando há silêncio, há som. Que mesmo no silêncio é impossível não ter som. Olha que louco! Muito legal pensar isso, porque daí a gente começa a estabelecer um novo olhar sobre o que a gente entende sobre som. Os sons podem ser produzidos de diferentes maneiras. Temos sons produzidos pela natureza e sons produzidos pela atividade humana. Sons de atividade humana é o som do carro, o ronco do motor, o som do ventilador, o som da porta. Existem o apito, o som do apito do jogador, do juiz da partida de futebol. Então existem sons produzidos pela atividade humana que não são sons naturais. E os sons naturais são aqueles sons que são produzidos pela natureza, que não tem a intervenção da mão do homem. Por exemplo, o assovio do pássaro, o canto do pássaro, o som do vento, o som do raio, do trovão, são os sons que são naturais, produzidos pela natureza, e os sons de atividade humana são sons artificiais. Bom, o som, ele é um fenômeno acústico. Como assim? São ondas produzidas pela vibração de um corpo qualquer, transmitidas por um meio gasoso, sólido ou líquido, de propagação de frequências que são captadas pelos nossos ouvidos e interpretadas pelos nossos cérebros. E aqui eu trouxe um exemplo de como o som chega até o nosso cérebro. O som entra pelo canal auditivo até o tímpano, fazendo-o vibrar. Então, o som entra por aqui e vibra no tímpano. O tímpano aciona os ossinhos do ouvido, olha eles aqui, que se movem e pressionam a cóclea. Com a força da pressão, a cóclea se mexe e o líquido dentro dela também, olha aí o líquido. Essa movimentação ativa as pequenas células ciliadas em seu interior. Ao receber esse estímulo, os cílios mandam a informação do som para o cérebro. Todo esse processo dura milésimos de segundos. Como a natureza é perfeita. Tudo isso que eu li, todo esse caminho que vem, que é de fora para dentro, acontece assim. Não dá nem tempo da gente pensar, né? Não dá nem tempo de raciocinar. Eu estou falando, você já está ouvindo. Eu estou tocando um instrumento, você já está sentindo, percebendo a sensação, pirando naquela sonoridade, dependendo do som que você está ouvindo. Olha que legal! Então vamos agora a uma primeira atividade. De que maneira podemos produzir os sons? Pense e eu já volto.
E aí, galera, de que maneira podemos produzir os sons? Pensando no esqueminha que eu li para vocês, veja, os sons podem ser produzidos de maneiras diferentes. Temos sons produzidos pela natureza e sons produzidos pela atividade humana. Existem artistas que se dedicam a brincar com a mistura desses tipos de sons, os sons produzidos pela atividade humana e os sons produzidos pela natureza, e gera uma experiência muito bacana de se procurar pelas redes sociais, aí, pela internet, para você viver essa experiência. É claro que eu tenho certeza que vocês já viveram essa experiência a partir dessa produção sonora de algum grupo musical. Ouça os sons a seguir. Um deles tem como fonte sonora instrumentos musicais feitos pela ação humana. O outro tem como fonte sonora a natureza. Vamos ouvir? E aí, este primeiro som, conseguiu perceber que som é esse? Agora, vamos ouvir o próximo som. E aí, galera, conseguiu diferenciar qual é o som produzido pela ação humana e qual é o som da natureza? Nada muito difícil. Mas então, o que são fontes sonoras? Qualquer corpo que vibra e produz um som. Logo, você pode ser uma fonte sonora. Nos tempos primitivos, uma das primeiras formas de manifestação musical do homem é a exploração do som produzido pelo corpo, a percussão corporal. O homem também observava à sua volta os sons produzidos pela natureza e reproduzia este som pela boca ou, muitas vezes, tentando criar uma forma de reproduzir através de instrumentos produzidos por eles. Nós vamos ter também, nos tempos primitivos, o homem utilizando, por exemplo, a madeira para produzir o som. A partir do momento que eu executo uma ação buscando sonoridade numa madeira ou no meu próprio corpo, eu estou emitindo vibrações sonoras, produzindo ondas sonoras, e a partir disto eu vou criar possibilidades de sons diferentes. Você vai ter nos tempos primitivos o homem utilizando restos mortais de animais para criar as flautas. A flauta é o primeiro instrumento musical que se tem notícia de que o homem utilizava para a produção musical, além da produção corporal. E na antiguidade nós vamos perceber também que a produção musical, a produção sonora da percussão corporal, é uma das primeiras formas de comunicação do homem quando ainda a linguagem não era codificada. Os instrumentos musicais são considerados fontes sonoras. Olha que legal! A partir de uma organização, de um esquema musical, nós conseguimos, de organização dos elementos musicais, nós conseguimos gerar sons nos instrumentos musicais. Entre eles, violão, pandeiro, cavaquinho, piano, saxofone, são vários os instrumentos musicais e cada um deles tem a sua cor natural, que nós chamamos, a sua cor própria, perdão, que nós chamamos de timbre. Por exemplo, a sua voz tem uma cor, a minha tem uma outra, que é a nossa identidade. E esta identidade vocal nós vamos dar o nome de timbre. Bom, instrumentos de percussão. Você conhece instrumentos de percussão? O som é produzido por agitação ou batimento do instrumento musical, ou seja, os tambores, o xilofone, as zabumbas, são vários tipos de instrumento musical de percussão que nós atribuímos, são vários tipos de instrumento, existem vários tipos de instrumento de percussão em que o som é gerado a partir do contato da mão no corpo do instrumento através das batidas ou com o apoio de baquetas também.
Instrumentos de sopro, o som é produzido por vibração de uma coluna de ar. Exemplo, trompete, flauta, saxofone, tem vários tipos de instrumento que a partir do momento em que você sopra, você produz um som. E aí existe um sistema técnico em que você se aprimora para saber produzir os sons para poder gerar aquele som gostoso, por exemplo, o som do saxofone. O saxofone, já tocou? Você toca saxofone? Você já viu alguém tocando saxofone? É lindo de ver ao vivo, ouvir ao vivo o som do saxofone. Instrumentos de corda, o mais comum de ser observado, o mais comum de estar próximos de nós, porque muitos de nós tocamos um violão, talvez de mais fácil acesso pelo seu preço, pelo seu valor, talvez seja mais fácil adquirir, mas principalmente os jovens se interessam muito pelo violão e pela guitarra também, que também é um instrumento de corda. O som é produzido por vibração das cordas. Nesse caso, quando você toca nas cordas, ele vai emitir um som específico do violão. Instrumentos de corda podem ser viola, violino, violão, entre vários outros. E agora eu vou propor uma atividade. De acordo com o conteúdo estudado nesta aula, faça um mapa mental utilizando desenhos e palavras-chave. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu organizar o seu mapa mental? Eu quero chamar a sua atenção aqui para o que nós estamos estudando aqui na nossa aula. Lembra que eu falei que o instrumento de percussão corporal, o corpo era tido como um instrumento de percussão corporal já desde os tempos primitivos? E o homem é tão criativo que ele consegue reproduzir sons da natureza no corpo. Lembra que eu falei que na antiguidade, nos tempos primitivos, o homem ouvia os sons à sua volta e procurava reproduzir esses sons? Então você veja bem, o assovio é um forte aliado dos homens para imitar os sons da natureza. Nós também temos, por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar para você também é o passo do cavalo. Você sabe como imitar o passo do cavalo, reproduzindo ele no seu corpo? Ó. Veja como o homem é criativo. Existem várias possibilidades de você expressar, de você explorar as sonoridades. Agora também existem grupos que pensam a possibilidade, pessoas que pensam a possibilidade de juntar os sons da natureza com os sons artificiais e muitas vezes fugindo dessa ideia de música tradicional dentro do sistema musical, respeitando uma melodia que soe agradável aos nossos ouvidos. Nós também podemos trabalhar com a possibilidade da desconstrução desta musicalidade. Por exemplo, existem artistas que trabalham com aquele tipo de som que não é música, mas com qual intuito? De proporcionar novas experiências a partir dessa junção de sons que aos nossos ouvidos não são agradáveis. Mas quer incomodar? Quer propor o quê? Quer propor novas sensações a partir desta organização dos sons. Existem grupos que exploram as possibilidades sonoras, como por exemplo, nos objetos recicláveis, né, que são descartados na natureza, como por exemplo nós temos também os barbatuques, que exploram a percussão corporal, e temos a orquestra dos vegetais, que vai trabalhar com vegetais, por exemplo, o mamão, entre outros vegetais, para poder produzir novas possibilidades de sons. Quem sabe agora, a partir de hoje, depois da nossa aula, você também não se desafie, né? Ouse pensar, brincar com novas formas de produzir música e aí proporcionar às pessoas, a partir do seu olhar, um olhar diferente sobre a música. Mas para isso, será que eu preciso entender toda a linguagem? Eu preciso tocar instrumento musical? Eu digo que o instinto fala muito. Tem um artista brasileiro chamado Hermeto Pascoal que brinca com a possibilidade de novas sonoridades, explorando utensílios como bacia, a água. Ele vai trazer para o universo musical novas percepções sonoras a partir desta exploração. Então, de elementos da natureza. Eu deixo aqui o convite para que você também ouse em explorar as possibilidades musicais que você tem à sua volta e nos permitir apreciar novas oportunidades, possibilidades sonoras. Bom, eu vou sugerir aqui para terminar a nossa aula uma pesquisa. Pesquise, né? Tire um tempinho para pesquisar em vídeos na internet por solos, bandas ou orquestras que utilizem tipos de instrumentos que vimos nessa aula e apreciar sua sonoridade. Nessa aula, então, nós conhecemos e analisamos o que é som e fonte sonora. Também conhecemos os instrumentos musicais de corda, sopro e percussão. E ficou o convite para você ousar na criação de experimentações musicais. Eu espero que você tenha gostado e até breve!